A mídia tá assustada com o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio fora de casa por 2-0 com muita facilidade, teve show de Arrascaeta e a mídia rasgou elogios ao nosso uruguaio. Camisa 10 do Mengão. Também tem as falas de Felipe Luiz na entrevista coletiva, ele está muito feliz, teve algumas principais falas, eu separei para vocês da entrevista do nosso Filipinho, técnico Filipinho Guardiola. É isso aí, pessoal. Crédito do vídeo na descrição. Vamos ver o que a mídia tá falando do Flamengo. É claro, se você também tá felizão com a vitória do Mengão, líder do Campeonato Brasileiro, tá com o dedo no like, se inscreve no canal para ajudar esse amigo flamenguista aqui. Bora ver o que a mídia tá falando. E o Flamengo, eu mesmo, alguns jogos atrás, eu falei que o Flamengo tinha que melhorar, o Flamengo não foi muito bem, na Libertadores não foi bem. Hoje a gente viu um Flamengo realmente que é o Flamengo que o torcedor espera. O Flamengo, com a volta do Arrascaeta, que tampouco vinha fazendo grandes jogos. Hoje o Arrascaeta fez um grande jogo, não só pelos 2 gols, mas voltou a ser aquele Arrascaeta que encanta, que encantou, que é o ídolo do torcedor do Flamengo. Um Flamengo com jogadores super acesos dentro de campo. O Flamengo que começava jogando mesmo fora de casa, com bola no pé, com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, demonstrou toda a sua arma. Então hoje realmente nós vimos os 2 clubes que estão na ponta do Campeonato Brasileiro, nós vimos o melhor deles nessa rodada, sem dúvida nenhuma. No domingo passado, só pegar o seu gancho, no domingo passado, a gente debateu bastante o Arrasca. Ele marcou um golaço contra o Vitória. A gente tava criticando ele, né? E a gente tava cornetando. Tava no caroço, né? A gente tava cornetando. Gol. Mas assim, a nossa corneta era física, né, cara? Ninguém duvida do talento do uruguaio. E a gente tava, pô, Arrasca não tá bem, Arrasca não tá bem. Fez um golaço. Hoje, além dos 2 gols muito bonitos, candidatos ao gol da rodada, a gente está dizendo que esse é o gol da semana passada. Jogada individual, ele rouba a bola, vai invadir a área, foi um lampejo de genialidade do Uruguai. Hoje não foi lampejo, ele jogou bem a partida como um todo, ele ditou o ritmo do jogo, né? Só para fazer essa defesa aqui do Uruguai, que foi tema da semana passada, e agora volta ao fechamento com uma atuação que a gente está debatendo se não é a melhor atuação individual da rodada. Diga lá, Losetti. Felipe Luiz deu uma entrevista à Conmebol, onde ele disse que ele monta os times dele, não são tantos assim, ele está começando a carreira dele de treinador, mas que ele gosta de montar o time pensando no 10, com base num 10. E ele fala esse 10 e 10 é uma coisa meio idealizada no futebol, né? A gente acha que o 10 não existe mais, ou que o 10 é aquele que joga parecido com o Ganso. Cara, tem várias formas de jogar de 10 hoje, várias características diferentes, mas o Felipe coloca isso. Então, se ele monta o time pensando no 10, e se o 10 dele é o Arrascaeta, quanto melhor ele tiver fisicamente, quanto mais recuperado, quanto mais ritmo de jogo, a tendência é que o Flamengo cresça, porque você vai ter o seu jogo muito baseado num cara que é diferente. A gente estava dizendo o Arrascaeta, campeão brasileiro no Cruzeiro, campeão brasileiro no Flamengo mais de uma vez, sempre como protagonista, mudando de posição, vindo jogar por dentro. Ele sempre foi um 10, mas ele não era o 10 centralizado. Ele era o 10 que saía do lado e vinha para dentro. Ele de um lado, Everton Ribeiro do outro, os 2 eram 10. O Flamengo tinha 2 10 de características bem diferentes. Hoje ele está centralizando um pouquinho essa coisa do 10, até na camisa, que ele merecidamente herdou. Então, a tendência é que o Flamengo cresça, porque ele é um jogador muito diferente, cara. E o Flamengo é um time que tem posse de bola, que propõe jogo. Então, o 10 precisa estar bem fisicamente, porque está toda hora participando de jogada. Então, você vê que ele melhorou fisicamente, que a qualidade ele tem. E o torcedor sofreu bastante, tenho certeza que vocês também. Queria que você analisasse a partida e falasse especialmente sobre o Arrascaeta. 3 gols dentro do Campeonato Brasileiro, uma belíssima atuação hoje e conseguiu trazer para a equipe a eficiência que a gente tanto falava nas últimas partidas. Parabéns pela vitória. Obrigado. Boa noite, primeiramente. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida por nós, como você falou bem, né, os torcedores. Mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo, e nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados.
Segundo, o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar nem pela derrota, nem pelo jogo fora de casa. Isso realmente demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo. Né? Da partida do Bruno Henrique, né? Tu falasse sobre as possibilidades de ataque que o Flamengo teve. O Bruno Henrique, infelizmente, acabou falhando em 2, 3 oportunidades. E queria também que tu comentasse sobre a situação do Pedro. Tu já vê ele pronto e apto para o próximo jogo contra o Juventude no Maracanã? Boa noite. Só tô tentando lembrar as 3 chances do Bruno. Pode me lembrar elas? Teve uma de um passe do Arrascaeta, que ele acaba furando em bola. Teve outro passe de uma jogada pela direita, num cruzamento, que ele acabou não chegando a tempo. E também teve uma de perna esquerda, que ele acabou tentando driblar o defensor do Grêmio, o Gemerson, e acabou não finalizando da maneira adequada. Bem lembrado. O Bruno, ele cumpriu a função à risca. Assim, fez tudo o que eu pedi para ele fazer. Em função do que eu achava que a equipe precisava, né? Porque eu sabia que, como eu disse também, o Grêmio é um time de encaixes, então eles iam ter que saltar com os zagueiros. E aí o Bruno, atacando o espaço, ele é letal, né? E fez todos os movimentos que eu pedi. Ele nos deu muita profundidade. Ele e o Michael nos deram muita profundidade. O mesmo Gerson nos deu muita profundidade. E é um jogador muito importante. Essas chances que você fala, eu não posso qualificar ela de uma chance perdida, porque na minha visão não foi o passe não foi ideal para ele não conseguiu nem finalizar a jogada, né? Então, a outra talvez, em outro momento ele teria conseguido finalizar, mas é absolutamente normal. E o que eu vejo é o volume de jogo, o que ele cria, o que ele nos dá para a equipe, porque é um jogador que pressiona muito, que se sacrifica muito pela equipe, faz com que a equipe jogue muito melhor, de forma muito mais contundente e dominante dentro do campo ao estar Bruno Henrique, porque ele nos dá todas as fases defensivas, na jogo aéreo, é um jogador que domina a bola de costas, que sustenta os zagueiros, que ataca o espaço, então é um jogador super completo e na qual muito importante. E o Pedro, hoje ele está disponível, né? Claro que não está disponível para começar ainda, mas no momento que estava o segundo tempo, que eu acreditava que precisava que a gente estava com espaço para contra-atacar e não estávamos mais conseguindo pressionar o Grêmio. Então era o momento de ataque ao espaço, então optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente durante os próximos jogos. Esse foi o vídeo, rapaziada, a mídia rasgando elogios a Felipe Luiz e ao Flamengo, queridaço, que é líder do Brasileirão. Espero que continue assim. Próximo jogo é contra o Juventude no Maracanã. Pedro já deve ter mais oportunidades nesse jogo contra o Juventude e o Flamengo tem a obrigação de vencer e provavelmente vai vencer e vai chegar a 10 pontos. Lembrando que o Palmeiras vai pegar um jogo difícil contra o Internacional e provavelmente não vai vencer essa partida, e o Flamengo tem chance de se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro e ficar apenas ele, Flamengo, com 10 pontos na próxima rodada, que é a 4ª rodada do Brasileirão. É isso aí, forte abraço. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para ajudar nosso trabalho. Clique em curtir para ajudar esse vídeo a chegar a mais flamenguistas, assim como você que está feliz com o líder do campeonato. Segue o líder. Forte abraço e tamo junto.